Olá, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Aves. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast iremos trazer muitos assuntos sobre avicultura e também entretenimento e outros assuntos. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui para os gaúchos e catarinenses, né? Um ator, humorista, roteirista, assim, eu sou muito fã, Rogério Beretta. Rogério, muito obrigado. Posso chamar de Rogério ou de Beretta? O pessoal te conhece como Beretta. Assim, o Rogério é mais familiar, Beretta é mais profissional. Não, qualquer um, se quiser. Beretta, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast. Eu gostaria... Vou te dar um brinde aqui do podcast. Assim, um brinde, uma lembrancinha que você teve aqui no podcast, assim, feito com bastante carinho do Ateliê Leite Felizardo. Posso abrir? Por favor. Aqui, não vai saltar nada daqui? Nada. Uma outra questão é o seguinte, pessoal da avicultura, tá? Que queira codorna, pessoal da avicultura de codornas, que queira uma codorna de qualidade, produtiva, tanto para postura quanto para corte. Pessoal, tô falando da Fujikura, né? A Fujikura é uma ótima genética, pessoal, de qualidade. Uma genética Fujikura. Se você quiser colocar uma codorna de qualidade no seu aviário, tem que ser Fujikura. Agora adorei babeiro, velho. Não. Não tá me chamando de velho. Me deu um babeiro, uma xícara pra chá e ovo de codorna pra ver se endurece alguma coisa. É uma toalha, Beretta. Isso aqui. Velho babão, é brabo, é? É uma toalha, Beretta, assim. Obrigado. Esse aqui eu vou levar. Esse ovinho de codorna é... Cara, ovinho de codorna é aquele que dá... Ovinho de codorna é a Witzel Conserva, nossa parceira, né? Mas a genética é da Fujikura, lógico, né? Uma excelente genética. Deixa eu botar assim... Isso, pro pessoal. Beretta, o pessoal... Alguém... Bom, os gaúchos aqui, a Catarina te conhece, mas pode ter alguém que não te conheça. Não. Aí tem alguém que não me conhece. É papo teu, velho. Te apresenta novamente aí pro pessoal. Vai que tem alguém que não te conheça para te apresentar. Não, se eu começar desde o início, vai todo o programa. Rogério Beretta, nascido em Porto Alegre, na Beneficência Portuguesa. Eu costumo dizer que eu sou mais urbano que uma sinaleira, porque eu nasci no centro de Porto Alegre. Né? Sinaleira é semáforo, tá, pessoal? Aqui no sul, sinaleira é semáforo. Que eles não conhecem sinaleira. Lá é sinal. Eles quem? Eles o pessoal do norte, lembrando. A gente tá falando aqui para todo o Brasil, né? O Brasilzão. Então, sinaleira é semáforo. E comecei estudando em colégio público. Primário, ginásio. Tempo de ginásio. Segundo grau já foi um colégio particular. Depois entrei para a URGS, que é uma universidade pública também, para fazer engenharia. Eu não te vejo como engenheiro. Pois antes da engenharia eu dava aula de física, para tu ver o que é a vida, né? Antes de me tornar ator, eu passei por esses lados todos. E fui muito tempo vendedor junto com meu pai, minha mãe era vendedora, eu também. Então eu estudava de noite e de dia eu vendia. Eu trabalho desde os 14 anos, então... E a venda vicia, né, Beretta? Vicia. A venda... E ajuda na vida, né? Porque tu saber vender num aperto qualquer, tu te vira. Depois eu vou contar uma passagem de coisas que eu vendi na vida. Conta agora pra nós. Eu comecei vendendo parafuso, porca, prisioneiro, essas coisas todas. Meu pai tinha uma representação de São Paulo que importava peças para carro e tinha uma outra segunda linha que era esse parafusinho e coisa que ele largava pro filho aprender a vender, né? E eu batia lá nos caras para tentar vender. Imagina, com 15 anos, tentando vender parafuso, porca. Tá. Antes disso, eu tinha trabalhado numa mecânica para entender um pouco de carro. E aí, a partir daí, eu comecei a gostar da venda porque me deixava tempo livre para estudar e quando sobrava um tempinho, eu lá vendia, né? Até quando eu passei na URGS, que daí as cadeiras tinham uns horários meio diferentes e tal. Aí eu peguei uma representação de venda do Pastifício Caxiense. Tinha um escritório aqui em Porto Alegre, eles estavam contratando vendedores por regiões, assim. Aí eu atendi a zona de Canoas no início para vender massa, bolacha, farinha,
Vendia bastante E coisa. vendia bastante. E hoje você vende os seus espetáculos. Hoje eu tento vender teatro, que é a venda mais difícil que tem é vender cultura, né? Por que o pessoal não está acostumado a consumir o teatro, né, Tchê? Porque é uma questão cultural mesmo, né? Eu morei 8 anos na Espanha. Meu filho nasceu lá e desde o primeiro ano lá tinha teatro. Na escolinha, depois ele foi crescendo, todos os anos tinha professora de teatro, aula de teatro, apresentações, então tanto ele quanto os pais já estavam acostumados com isso. Aqui eu fui ver teatro a primeira vez, sei lá, velho, já estava macaco velho, já tinha mais de 18, 19 anos, quando eu entrei num teatro a primeira vez. Então, assim, é muito diferente a relação com cultura do que é que quando eu cheguei lá na faculdade, o conhecimento literário que tinha meus colegas, eu chegava a ficar com vergonha, tive que correr atrás para ficar parelho com os caras, porque desde cedo eles liam clássicos e liam muito. E aqui a gente lê muito pouco, né? É verdade. Agora você falando que teve que correr atrás, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz mestrado em comunicação e consumo pela ESPM. E eu sou da administração. Poxa, administração, caí direto no pessoal de marketing, de comunicação, consumo e tal. Eu tive que correr muito atrás para ler sobre autores que para eles era uma coisa corriqueira. Entendeu? E para mim não era. Então, assim, tipo, eu tive que correr muito atrás para chegar ao meu nível de conhecimento em termos de marketing, em termos de comunicação, porque comunicação é muito maior do que a gente imagina, né? Como quando a gente fala comunicação. O que eu sou um comunicador, mas o que é comunicação para você? Eu achava que era uma coisa e quando eu cheguei lá me surpreendi. Comunicação é muito maior do que a gente imagina. E outra questão, para quem não, né, o pessoal que não conhece lá do norte, Homens de Perto foi a tua peça principal ou teve outras peças também que talvez eu não conheça? Eu tive muito espetáculo. O Homens de Perto ele foi o mais popular. Né? Durante 20 anos ele foi um espetáculo que a gente chama de blockbuster, trem pagador, assim, daquele, onde ia, enchia. Porque na época, ele foi inovador, a gente não tinha a quarta parede, a gente jogava com o público, brincava o tempo inteiro, não tinha personagens, éramos nós mesmos, né? Era três caras quase fazendo stand-up, mas não era stand-up porque tinha uma história por trás que juntava dramaticamente os três personagens. Mas era um stand-up triplo, vamos dizer assim, com alguma representação no meio. E tinha muita música, premiado de música, a gente tinha 7, 8 músicas, tinha jogo de plateia, eu ia para a plateia, a gente ficava ali 10, 15, 20 minutos com a plateia, dependendo da resposta da plateia, muita improvisação ali que a gente tinha que fazer. Isso é uma escola, né? E a raiz desse espetáculo, muitos outros dessa linha mais populares começaram a surgir. É interessante ver que hoje em dia é normal ter espetáculos que não utilizem a quarta parede, que a gente chama. Né? A quarta parede no teatro é uma parede imaginária que a gente está olhando através dela, mas não está enxergando o público. Tem essa divisão entre público e palco. Né? Que o teatro clássico normalmente tem essa quarta parede. O ator está de personagem ali, ele não está dialogando com o público, ele está só lá dentro e o público só observa. Quando tu rompe essa quarta parede, aí tem essa interação público com o ator, aí muda completamente o jogo. Né? E o friozinho na barriga de subir no palco ainda dá com toda essa experiência ou você já conseguiu Eu superar? acho que o dia que o friozinho for embora, o ator vai embora junto, né? Porque o prazer de estar num palco é justamente essa excitação de antes, né? E o prazer no final, assim, quando tu vê trabalho realizado, a plateia se divertindo, tu te divertiu ali, porque na comédia, para tu ter alguma chance de dar certo, tu tem que te divertir. É verdade. Porque se tu não te diverte, a plateia não vai se divertir. Então é uma troca de energia ali que tu precisa estar o tempo inteiro brincando, fazendo de conta que tá numa brincadeira. Puxa aquele espírito de criança que a gente tem, né? Aquele espírito lúdico que vão te ensinando, cala a boca, fica quieto, vão te cortando aos pouquinhos
não faz isso, não faz aquilo, não é para fazer isso, fazer aquilo. E na comédia a gente busca o contrário. A gente busca fazer tudo que é proibido, de uma maneira bem humorada, mas fazer aquelas brincadeiras que a gente tinha lá atrás na infância. Eu gostava quando era aquela interação que eu fui 2 vezes te assistir lá. Você, o Vitor Castel e o Oscar Simch. Oscar. Isso, o Oscar. É um elenco de peso, né? Poxa vida, era o 100 Neymar, quilos, era Neymar, 100 quilos Messi, cada um. era Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. E aí, aquela interação que você fazia com o público ali, chamar a pessoa pelo primeiro nome, primeira sílaba. Ah, como é que é? Letícia. Posso te chamar de Lê? Aquela interação era maravilhosa. Só não chamava quando era Paula. Eu posso chamar de lá? É verdade. Mas de quem é que teve a ideia, cara? Quem é que teve a ideia de criar Os Homens de Perto? Cara, a história é muito interessante. Na época, tinham muitos espetáculos feministas que falavam da mulher. Era Monólogos da Vagina, Se Meu Ponto G Falasse, todos esses espetáculos que estavam fazendo sucesso na época, eles falavam da condição feminina. Né? A gente pensou assim, por que não falar da condição masculina? Né? Show. E aí a gente foi buscar alguns filmes como referência e tal, e tinha um filme em inglês que se chamava Ou Tudo ou Nada, se não me engano, que eram 5 caras que tinham fracassado no serviço, estavam endividados e tal, e eles ensaiavam um show num village, uma cidadezinha pequena na Inglaterra, um show que ia terminar numa striptease, para chamar o público. E todos os conhecidos queriam ver os caras pelados e começaram permeado pelas histórias dele, até chegar ao grande momento do show. O filme termina quando eles tiram a roupa, assim, termina ali. A gente convidou 5 pessoas para estar ali e tal, mas 2 acabaram desistindo, eram 6 na realidade. E ficamos nós 4. Aí não dava mais um número para fazer aquele filme. Eu digo, cara, vamos fazer outra história, vamos roteirizar outra história, vamos falar da condição masculina. E as mulheres sempre falavam bem das mulheres naqueles espetáculos, vamos falar bem dos homens. Aí, passado uma semana, não surgiu nada de bom para falar dos homens. A gente pensou assim, vamos mudar de tema? aí o Oscar tinha um amigo que ele disse que o cara escreve muito bem e tal, e traz um cara que vai nos patrocinar junto. Opa! Patrocínio, é nós, como dizer assim. Os guri. É os guri. Aí começamos a ensaiar. Quando faltava um mês para a estreia, assim, mais ou menos, a gente já com sessão de fotos, já tinha feito, tudo certo. Fomos no escritório do amigo dele, era um escritório de advocacia, se eu não me engano, para fechar o contrato com ele para garantir a grana, né? E aí ele sentado, assim, um pouco compungido, ele olha para nós e diz, cara, sabe o que é? Teatro não é minha praia. Eu disse, não, isso eu nunca tive dúvida que não é tua praia. Olhando para ti, nota, né? Nasci nota. E aí eu digo, e aí? Eles, eu acho que eu não vou investir essa grana. Mas me diz uma coisa, mas vocês chegaram a fazer a apresentação para ele antes de fazer o investimento? Estava pronto o espetáculo. Cara, ele viu o espetáculo e não comprou. Mas que não era esse espetáculo. Deixa eu te contar toda a história. A gente não estava muito satisfeito com o resultado daquele espetáculo. Quando ele disse isso, a gente sofreu por um lado, mas a gente ia dar 20% de por vida para ele da receita do espetáculo. Vitalícia? Vitalícia. Eu vi isso numa entrevista. Então, aí o que aconteceu? A gente saiu de lá muito triste, mas uma semana depois a gente pensou, é a chance da gente mudar isso aqui. E para mudar, vamos tirar esse escritor que a gente não está... O cara escrevia bem, mas não para nós. Ele não escrevia para nós. Escrevia, assim, para 3 pessoas genéricas, assim. Tiramos ele, chamamos um colega nosso que o Néstor conhecia, que era o Arthur Pinto, para escrever cenas para nós, e vamos começar do zero de novo. E aí começamos a montar a cena, começamos a gostar mais do espetáculo, começamos do zero. A gente tinha um cartão de crédito de R$800 de limite, que era tudo que a gente tinha para montar o espetáculo. Que ano que era isso? R$800? Isso era 2003... Por aí, 2002, como se fosse hoje 2002, 2003. Como se fosse hoje uns R$2.000, mais ou menos.
3 que seja. Imagina montar um espetáculo com esse cartão que não era nosso, era da mulher do Néstor. Mas Uma depois vez vocês nós pagaram o estávamos cartão. no estúdio de ensaio, fazer uma vaquinha uns 40 pila para comprar uns lanches. Tá, quer que dá 39? Um eu tenho. Falta mais 38. Era mais ou menos assim, nós estávamos falidos, velho. Cara. Falido total. E aí começamos a montar e começamos a gostar. E precisamos de dinheiro para montar, né? Te lembra que tinha o Credimatone? Lembro. Então, a lembro. gente criou uma música que terminava 3211-0011, Credimatone. Essa música era de vocês? É nossa. Não, isso era propaganda que tinha música deles, mas no Ah. espetáculo a gente fazia todo um preparo para acabar nesse trecho da música que ficou muito conhecida. Sim, sim, Bom, sim. e aí a gente foi lá fomos lá no Credimatone, no gerente de marketing deles lá, apresentar a música. Eu, o Zé e o Oscar com violãozinho, sentamos na frente do cara e chegamos, cantamos a música e terminamos com um Credimatone. O cara disse, sensacional. Tô dentro. Esse cara era o Beto Carvalho, que era Caraca. gerente. E na época botou nada, 10 mil, mas para nós 10 mil Pô. era, pá, já levantamos a Ajuda. bola. E fomos montando, estreamos, a gente, pá, vamos testar no interior primeiro. A gente foi primeiro a Pelotas, no 7 de abril, estreamos lá, casa cheia e tal, o espetáculo durou quase 3 horas. Ah, vamos ter que cortar umas 2, 3 cenas aí. Nós saímos muito morto, é muito Tá tempo de matando o nego. espetáculo. Aí cortamos em Rio Grande, ficou em 2h40, depois de 2 cenas. Pô, aí viemos para Porto Alegre, aí fizemos uns ajustes, uns cortes, ficou 2h15 ainda o espetáculo. E estreamos no Teatro Dam Higgs, primeiro dia, umas 100 e poucas, 200 pessoas, e tudo convidado, claro. Isso era uma quinta-feira. Na sexta já deram umas 300. No sábado, 500, no domingo, 600. Na outra semana começou a lotar todos os dias e não parou de lotar mais durante muitos anos. Só no boca a boca. E funcionou muito, assim, era muito louco, porque a gente fazia sessão extra, voltava gente todos os dias e tal. Tem uma época que a gente fez uma temporada de 15 ou 20 semanas, de quarta a domingo, lotando todos os dias, voltando 100, 200 pessoas por dia para casa, ainda assim. Era uma loucura, aquilo era uma Eu loucura. fui te assistir aqui ali no centro, no Teatro No São Pedro. São Pedro. São Pedro. Duas vezes. 2 vezes. Tem gente que assistiu 30 de ganhar. Mas, enfim, e depois a gente foi muito interior e tal. E foi uma coisa assim, por ter trocado, tu imagina o que é o destino, né? Pelo cara não ter nos patrocinado, a gente trocou o autor, a gente criou um sucesso. Talvez se a gente ficasse com aquele dinheiro, nem ele nem nós íamos ganhar dinheiro, Uhum. né? Então, eu brinco com... Um dia eu encontrei o cara no supermercado e brinquei com ele que ele perdeu muita grana, mas ele não perdeu, porque se a gente não mudasse o texto, não ia ter sido o que foi. É. Na realidade, eu acho que ele não deve ter curtido muito e levou medo e nos ajudou de certa forma. Sim, sim, Né? sim. É aquela questão, às vezes o não te faz ter um sucesso. Exatamente. Se não fosse o não deles, você não Aí iria ia ter um acertar. espetáculo médio, bom até, mas não ia ser um fenômeno como foi. Como foi? E Homens de Perto, eu lembro que era. E tinha o Porto Verão Alegre, e era no verão, né? No verão também, ainda é no verão Porto Verão Alegre. É, Tem 26 anos que eu toco junto com o Zé Vitor. E eu lembro que as 2 vezes eu fui te prestigiar, era no verão, que a gente não ia pra praia, né? O pessoal que ficava em Porto Alegre ia pra praia, e ia curtir o show Né? dos Sabe Homens de Perto. que a história do Porto Verão é um pouco assim também. A gente estava em novembro na lancheria do parque, eu e o Zé Vitor tomando um café e pensando assim, pô, Natal tá aí, tem que dar presente para os filhos, e nós duros, isso é antes dos Homens de Perto. Né? E o que vamos fazer? Ele disse, tô com um espetáculo em cartaz. Ele estava com um espetáculo do Veríssimo que se chamava O Marido do Dr. Pompeu. E eu estava com um espetáculo que chamava A Vida Muda, que era meu e do Néstor, o espetáculo. A gente ganhava muito prêmio, um dia, festival, e açorianos, isso e aquilo, mas não enchia a casa, não era um espetáculo popular. Era um espetáculo de linguagem, de clown, uma coisa muito técnica, mas não era popularzão. Eu disse, Zé, vamos dar um jeito de botar gente aí, vamos divulgar juntos os 2 espetáculos, vamos fazer um bolo aí.
Vamos. Aí chamamos o seu Ivo, dono da lancheria lá. Disse, seu Ivo, dá para botar um ponto de venda aqui? Esse dá? Vem aí. Vem. Deixa aí. Não, depois eu te conto quando chegava os ingressos cheios de ketchup, mostarda. Capaz! E aí, botamos um ponto de venda. Eu me lembrei que tinha mais 2 ou 3 que podiam querer estar junto. Juntamos 5 espetáculos e lançamos uma matéria na Zero Hora, Verão de Comédias, assista e tal. A Débora Finocchiaro viu a matéria, me ligou, Beni, eu quero estar junto. Entrou o 6º espetáculo. A gente iniciou com 6 espetáculos, ficamos 5 ou 6 semanas em cartaz, cada um num teatro, e no final do verão tinham ido 11 mil pessoas no teatro. Eu digo, para quem não tinha nada no verão, já tem alguma coisa que... A última edição do Porto Verão Alegre teve 148 espetáculos, sendo que uns 20 e poucos de fora, o resto daqui. E, cara, 60 mil pessoas passaram pelo projeto. Então a coisa ganhou uma dimensão que a gente nem sonhava, assim, né? E eu gostava bastante, era das chamadas que tinha no horário do almoço. Que era você, os 3, né, fazendo a chamada. E eu notei que você era tipo assim, que se destacava um pouquinho mais. Né, entre os 3, claro, os 3 muito bons, É mas... que eu que apanhava, né? O que apanha aparece mais. Agora O que o cara faz para aparecer, né? Não é que fácil. o cara tem que se sujeitar, né? Pensa que vender galinhas é fácil? Mas era assim, e a questão também... me diz uma coisa, a tua formação toda foi na artes cênicas, que você... A gente estava conversando um pouquinho antes, que você começou na URGS, depois você foi para a Espanha. Mas tem uma história na URGS que você gostava de fazer confusão lá na URGS. Lá. Que confusão é aquela que gostava de fazer quando estudava? Cara, não era bem gostar de fazer, eu era obrigado a fazer confusão, né? Eu era representante dos alunos e então eu brigava muito Os com a professores. docência, porque a gente queria algumas coisas que eles não queriam, né? E também a Faculdade de Teatro ganhou um novo espaço por uma briga nossa lá dentro, assim, conseguimos um espaço. Na época, o Antônio Hoff era vereador pelo PT, nos apoiou e conseguimos ampliar a sede da Escola de Arte Dramática da URGS também. E invadiu o RU uma época para batalhar preço mais barato. Ficamos lá dentro cozinhando uma semana, até nos correr de lá a cavalo. Na época os caras entravam de cavalo atrás de ti, né? Capaz, cara. E era muito divertido. Mas o RU tem uma lembrança muito boa, porque as pessoas, a comida do RU é ruim. Cara, eu adorava a comida do RU. Não sei se eu comi muito mal a minha vida inteira, mas eu achava excelente era aquela R$1 comida. a comida, não Era um um real, pila, né? Era um R$1 a pila, comida, velho. né? R$1 na época é mais ou menos como se fosse R$1 hoje. Era nada. Era um pouco mais, mas não dava uma passagem de ônibus. Não dava. A mãe não deixava eu comer em casa. Ela disse, não, come Vai lá. comer no Vai RU. gastar passagem de comida aqui, come lá. E aí eu fazia amizade com as tiazinhas que serviam. E a minha bandeja saía pesada. Lá. 2 de arroz, 2 de carne, 2 sobremesas, 2 de feijão. Os caras ficavam me olhando meio atravessados, assim, mas... o que é na frente e atrás ganhava 2 vezes também, para não delatar. Mas era contada as conchas? Era uma concha em cada espaço. A bandeja tinha ali um para arroz, um para carne, um para sobremesa, um para pão, um para feijão, né? Daí tinha um suquinho ali, aquele suco tipo tangue que tu tomava, ou leite. Eu tomava mais leite que suco até. Sim, sim. E era isso, esse era o rango. Uma sobremesinha ali, vinha às vezes uma fruta, às vezes vinha uma goiabada com não sei o quê. Era simples, um saguzinho e tal. Eu gostava de tudo, cara. Eu comia bem ali, depois ia pro centro acadêmico da engenharia para jogar. Eu jogava ping-pong, xadrez e bilhar. Nos intervalos eu ia à aula. Não podia dar certo a engenharia, né? Você também começou como engenheiro. Você fez como engenheiro, não, como aluno da engenharia. Fiz 4 anos de faculdade e cansei. A verdade é que a engenharia não era para mim, né? Não. Que bom que daí você veio para as artes É que eu tinha cênicas, facilidade com matemática e física. Eu achei que então vou para engenharia. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tipo, você tem facilidade para escutar música, eu vou virar cantor. Não, não é assim. É outra história, né? Então, a engenharia tem que ter talento para ser engenheiro, assim como tem que ter talento para qualquer profissão. Tem que ser feito para aquilo, tem que ter o perfil, né? E eu não tinha esse perfil.
É que todos meus amigos foram fazer engenharia, eu disse, eu não vou ficar para trás. Não Vou vou fazer fazer engenharia também. Uma Entendi. burrada que eu fiz. E me diz uma coisa, a questão, o que você acha hoje, como é que tá, falando um bate-papo aqui, questão da arte, como é que você acha que tá a artes cênicas hoje? Porque ela vai mudar, tá mudando, tá se transformando? Cara, o teatro ele é feito ao vivo em 3D há milhares de anos, né? Muito Uhum. antes de tudo que estão inventando aí de holográfico e tal. O teatro é uma arte estritamente presencial, né? Tu saiu do presencial, mesmo que tu filme uma peça de teatro, já não é teatro, é teatro em vídeo, que é outra linguagem, e a linguagem do teatro ela não está feita para o vídeo, porque os tempos de reação e tal são diferentes. Uhum. No teatro, imagina, tem uma pessoa que está sentada a 20 metros de ti na plateia que tem que entender a tua expressão. Então ela tem que ser exagerada mesmo. Sim, Agora o vídeo pega aqui fechado, se tu abrir o olho muito, pá, esse cara tá exagerando, faz careta, blá, blá, blá. Mas no teatro tem que fazer. sim, o teatro Então, então é uma é outra... outra linguagem, é outro tempo de reação, tem que dar 2 segundos para o público todo poder captar a história. Tem uma linguagem corporal que apoia a expressão facial também, coisa que no vídeo fechou aqui na cara, piscou, já está significando alguma coisa. Bota uma trilha por trás, então, Uhum. uma luz dramática e já era. Não precisa nem abrir a É. boca, até o Stallone vira ator. É verdade. É verdade. Esses dias eu até estava vendo, tipo assim, uma mesma cena com músicas de fundo diferente e É, deu uma conotação totalmente diferente. é. Porque, e hoje... Se tu tirar o som de algum dos filmes que tu tá assistindo, tu não consegue assistir. Porque a inserção de música dramática, ela dá toda uma aclimatação para a cena, que se tu tirar fica sem graça. É que nem um filme de suspense sem a trilha. Sim, Pega o aquela... Hitchcock e tira a trilha, tu não tem o mesmo medo. Aquilo penetra nos poros, aquela trilha, Sim. tem o tubarão. Eu ia falar o tubarão. Tu só escuta aquilo Só que já. escuta. Opa, já vou embora. Bota isso aí numa caixinha quando tem um surfista parado lá na prancha, sentado em cima da prancha, vem aquele tante, daí o cara, ó, Ele vai, vai. já vão saída pela esquerda. É Mas o que eu verdade. estava falando do teatro é que é uma arte que já ia desaparecer quando surgiu o cinema. Uhum. Depois ia desaparecer quando surgiu a televisão. Uhum. Agora vai desaparecer por causa da internet. Não vai desaparecer, porque aquela experiência ritualística que tem ali numa sala, essa troca ao vivo e a chance de dar errado, que todo mundo vai lá para ver se dá É, errado, pra ver. os caras pagam para ver se vai dar errado. Se der certo, não tem graça. Então, tomara que o Merenta quer minha perna, vou ver hoje, vou contar pro meu filho. E aí os caras vão, porque tem aquela sensação do incerto, É do verdade. improviso, que vai dar, que não vai dar. Se deu tudo certo, o cara gostou. Agora, se deu errado, meu irmão, bah, aí ele é gol, né? Aí é Esses gol. dias eu vi uma peça que o trecho principal era o erro durante as cenas. Cara, foi um espetáculo que eu achei muito engraçado. Porque você vendo o erro, aquilo que é engraçado. Claro. Porque o que o cara quer, aquela questão, né? Quando o pessoal que via tourada, ele queria era que o touro ganhasse. Fico na torcida do touro. Sabe que meu filho era pequeno lá na Espanha, ele sentado na cama vendo na TV uma tourada comigo e ele bravo, papá, que o bicho não se deixa. Eu, como assim? Tu quer que ele se deixe matar? O cara tá defendendo a vida dele, ele ficar torcendo pelo toureiro. Tem outros que torcem pelo touro. É, eu Né? sou um que torço pelo touro. É. Não, eu acho que a tourada é um ritual interessante. Não conseguiram americanizar esse ritual ainda. Agora, tu falar em termos de proteção de animais e coisa é punk. Se vê o Não, touro sofrer. mas sabe que eu descobri, olha só, uma ignorância minha, que o touro ele era batido na arena já meio velho, porque eu achava Não, que aquilo ali não, fosse não, não. só uma brincadeira. Não, não, não E é baixo. depois é que eu vi que eles abatiam o touro Ali na mesmo. arena, né? Na Espanha, na França e em Portugal, eles não abatem o touro. Né? Eles aparam assim, os cornos, eles deixam Uhum, arredondado para o touro também não ser letal. uhum, E eles fazem todo aquele jogo, aquele mise-en-scène, agarra o touro, faz jabacó, mas isso. não tem sangue. Isso que eu acho legal. Na Espanha, a questão do sangue é ancestral, mas o ritual da Espanha é o seguinte: os pobres ficavam em volta da arena de touros, da praça de touros, para esperar a carne resultante da tourada.
porque eles distribuem a carne para a população. Humana ou do touro? Alguma Geralmente, carne ia receber. geralmente o do touro, mas às vezes pegar uma carne mais branda, que era uma carne de segunda linha, porque o touro é um bicho musculoso Sim, e sim. não servia para vender, mas para quem está passando fome, cozinhava bem. Tem uns pratos que faz só com rabada, carne de touro lá, que ele é um cozido que tem que cozinhar muito tempo, porque a carne de touro ela é dura, uma carne musculosa, o bicho ele é criado para isso. E esse tipo de touro só existe por causa da tourada, porque ele economicamente não é rentável. Então, se não tiver a tourada, ele desaparece. O que é ruim na tourada é como fazem a tourada, porque acabam judiando do bicho. O primeiro terço é composto de 3/3 a tourada. Quando entra o touro, eles vão descobrir, ele entra limpo, né? Sai lá da casinha dele e o toureiro espera ele com uma capa e dá os passos para ver para que lado ele está atacando mais, qual é a preferência de ataque dele. Primeira volta que ele dá. Só que esse touro ele está muito vivo e está cabeceando para cima. Não tem como tutoriar ele aqui na muleta que eles chamam, que é a segunda parte. Então eles chamam o terço de espadas. O terço de espadas vem um cara com uma lança e crava aqui em cima de um cavalo, crava aqui em cima do touro para afrouxar a parte da frente dele, para ele não dar mais esse salto, para deixar ele com menos energia. Mas o touro precisa ainda ter raiva para poder avançar com a coisa. Então vem a bandeirilha que toca em cima aqui para sangrar, para doer, para o bicho avançar com raiva, mas com menos força. Entendi. Depois vem a parte da muleta que fica ali e tal, e a parte da morte. A morte se é direta ou com puntilha, que eles chamam, que dão na nuca dele um ferrinho assim, tem esse formato, uma cruz quase, que lembra um pouco a morte que tinha na época da Inquisição, que vinha a palavra misericórdia, vem daí, que a misericórdia é tipo uma espadinha para nós, que é com misericórdia ou sem misericórdia. Misericórdia matava na hora, quando o cara estava ferido de guerra, ou deixar morrer aos poucos sem misericórdia, e morrer com sofrimento. Então essa é a origem da palavra misericórdia. É isso aí. Agora, Tenha misericórdia, significa que é para... matava sem dor, o cara morrer sem dor, né? E o touro tem isso também. Aí tem depois a premiação. Se o touro foi muito bem por um lado, foi toreado bem por um lado, ganha uma orelha, que eles chamam. Eles pedem com lenço branco aquele. Se toreou bem pelos dois lados, 2 orelhas, com lenço branco. Se toreou bem pelos dois lados, pela frente de peito, 2 orelhas e o rabo. E se foi muito bem, antes de matar, a torcida pede clemência, o touro dá uma volta ali, eles guardam ele para procriar. Poxa, tem alguns que se salvam. É raro, mas acontece. Entendi. Então, assim, é duro. Eu já tive mais de uma vez na corrida. Na época eu não tinha essa noção assim e tal. Eu até gostava de assistir, mas realmente para o animal é uma coisa bem, bem dolorida e não vale a pena. Vale mais fazer sem sangue mesmo. E isso se deu na época que você estava fazendo a faculdade lá na Espanha. Isso. E como é que foi? Como é que é o estudo lá na Espanha? É tranquilo? As artes cênicas na Espanha é tranquilo? É mais exigente? É diferente daqui, né? Eles têm uma questão literária bem superior à nossa, mas a gente é mais criativo do que eles. A gente acaba compensando com criatividade o que falta de conteúdo, né? Não só conteúdo, eles têm uma questão dramatúrgica muito forte. Eles conseguem construir e desconstruir texto com muita facilidade por toda a base que vem na história deles, né? E a gente tem mais dificuldade. Agora nós temos diretores e atores do mesmo nível que eles, e às vezes até melhor, assim. E o que eles têm, dependendo da linguagem, vamos dizer assim, no teatro clássico não. Até pela questão da língua, o espanhol para drama, ela é uma língua mais forte. A nossa língua é mais suave. O português ali se presta mais para comédia, se presta mais para espetáculo mais leve. Isso é uma coisa mais trágica, dramática mesmo, o espanhol é mais forte. Assim. E quando você decidiu vir para comédia? Na real, a gente não decide, as coisas vão acontecendo, né? Se tudo fosse decidido, eu tinha decidido outras coisas na vida, mas vai te levar...
Quando que foi Lá assim na que... Espanha, o espetáculo que eu fiz, o primeiro que fez sucesso lá, eu atuei numa comédia, fazia um maluco e tal, e era um estrangeiro maluco e fez muito sucesso, assim, logo no primeiro ano que eu cheguei lá, era um espetáculo acadêmico e a gente acabou viajando para Sevilha, Córdoba, apresentando em várias universidades de lá, e deu muito certo, assim, porque eu tinha muita limitação da língua ainda, porque eu tinha muito sotaque e tal. Uhum. Então, meus personagens eram o louco estrangeiro, o médico estrangeiro, não sei o que, estrangeiro sempre tinha aquele sotaque por aí. E quando eu dirigia lá também, comecei dirigindo lá, logo no primeiro, segundo ano, eu dirigia muito teatro da linha do teatro do absurdo, que eu gostava muito, e me ia muito bem. A comédia lá eu tive essas pinceladas, aí numa das montagens de teatro do absurdo que eu montei, que era a lição do Ionesco, que é absurdo, mas é cômico, é tragicômico Sim. na realidade, eu comecei a pegar mais gosto. Aí toda a montagem eu botava um quesinho de humor, assim, mesmo que não tivesse alguma parte eu botava para Dava o chegar. teu toque. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui montar um espetáculo que me chamaram para fazer um espetáculo infantil. O Nelson Monastério, umas amigas minhas que estudavam comigo antes de eu viajar, me chamaram para montar um espetáculo. A gente ensaiou, e acabou montando. Ia ser as aventuras de Tibiquera. E tinha me chamado para ser o Tibiquera. Eu disse, cara, o Nelson, melhor tu para Tibiquera não tem nada, velho. Tu pode ser o rei, pode ser qualquer coisa, mas Tibiquera com as lata nem pensar. E a Lu Adams, que tinha o perfil Tibiquera, não queria mais fazer personagem masculino, que ela já estava meio com dois masculinos em cima e tal. Caraca. A gente foi improvisando. Vamos fazer Shakespeare para criança, vamos fazer não sei o quê. Acabamos fazendo um espetáculo que foi um sucesso que se chamava Sopa de Palhaços. É um espetáculo de clown, 3 clowns mudos. O que é o clown? Desculpa, antes vamos fazer Clown uma... é uma linguagem de palhaço, mas um palhaço dramático, não um palhaço circense, tá? Entendi. Depois vamos aprofundar mais, Vamos, mas vamos. esses 3 palhaços tinham um cotidiano, era um tapete, cada um com a sua mala, fazia ali, sem texto, para criança, e funcionou. Ficamos 7, 8 anos em cartaz. Viajamos o mundo inteiro com esse espetáculo. Como não tinha a limitação da língua, Uhum. a gente podia apresentar em qualquer país que todo mundo entendia. Sim. Era um teatro gestual, né? Então, quando eu voltei de fora, eu disse para o Nelson, disse, olha, lá fora chega pouca coisa do Brasil porque a língua limita muito. E aí a gente começou a explorar essa linguagem muda. E o espetáculo seguinte, já para adulto, também foi mudo, que se chamava A Vida Muda. Também um espetáculo na linguagem de clown, que esse ganhou muitos prêmios, mas foi um fracasso de público. Mas foi um fracasso que deu mais certo, porque a raiz desse fracasso a gente acabou criando o Porto Verão Alegre para tentar botar público nesse espetáculo. Olha o que vai indo, né? E acabou que deu certo, mas ele nunca foi um trem pagador, mas sempre foi um espetáculo premiadíssimo, porque tinha muita qualidade. Uhum. E ao cabo do primeiro ano do Porto Verão Alegre, os 6 teatros, cada um com seu espetáculo, foram um sucesso, assim, todos lotaram, menos o Vida Muda, que botava meia casa e tal, que já era muito mais do que a gente estava acostumado a botar, Sim. né, que já funcionou muito bem. A linguagem de clown, como é que eu vou te dizer? Ela prima pela ingenuidade. O clown é um tipo, um personagem, é uma máscara na realidade, que trabalha em cima da ingenuidade. Tudo que ele faz, ele quer aprovação, geralmente é da família, de alguém. Diz que o clown ele corre atrás de amor e de comida, né? E é mais ou menos isso. Então, tudo que ele faz, ele tem que dividir com a família que está na primeira fila e dizer, ó, acertei, né? Às vezes não acerta porra nenhuma. E ele tem um grande defeito que ele não sabe dizer não. Uhum. Então, eles perguntam, sabe dançar com a cabeça para baixo? Sei, ele vai dançar com a cabeça para baixo de qualquer jeito. Tu sabe cantar óperas? Claro, vamos lá, e canta ópera. Então, é um cara que não sabe dizer não. Ele quer ser simpático o tempo todo. E aí ele começa a se atrapalhar, né? Claro. E a situação que tem que ser engraçada. Tu não sei se é aquele... Ih! Não, esse não é clown, isso aí é Mickey Mouse. O clown, ele é um cara que pode até te fazer chorar, e faz. No Vida Muda as pessoas choravam muito, assim, em alguma cena. E outra te faz rir muito.
Mas ele vai pela ingenuidade, trabalhando para a família e para alimentar o corpo e a alma, né? E me diz uma coisa, nessas tuas andanças, vamos falar assim, nesses seus trajetos, já te aconteceu... Primeiro, já te botaram em alguma furada alguma vez? Só me botaram em furada, mas não na minha furada. Não, em furada. Cara, Qual foi assim, uma furada assim que te colocaram, puxa vida, isso aqui, depois você chegou, mas foi lá e fez e executou o trabalho? muitas vezes. Eu vou te passar uma passagem, nós estávamos em Sapiranga, fazendo Homens de Perto, que ali sim acontecia muitas coisas, porque eram muitos espetáculos um atrás do outro, e a gente nem sabia muito bem o que estava fazendo. Ia lá, fazia e deu. E tudo era piada ali, né? Tudo era motivo para piada. E aí um dia estava em cena, assim, teatro cheio, já começado o espetáculo, uns 5 minutos. Abre a porta lateral e entra uma luz com gente entrando e eu olho assim, bonita, hein? Se quiser eu posso emprestar um relógio chegando essa hora e tal. Quando eu tô fazendo assim, entra 2 cadeirantes sendo empurrados. E o Zé e o Oscar se mandaram do palco e me deixaram sozinho. Eu digo, cacete, agora. Eu digo, olha, uma salva de palmas para os dois que chegaram, o esforço que tiver de chegar aqui essa hora e tal. Tu quer um buraco para te meter, né? Mas ao mesmo tempo, no final do espetáculo, os caras foram no camarim dizer que foi o dia mais feliz da vida deles, que aquilo ali já era uma realização, que tinham se divertido, que estavam precisando muito, e isso te emociona no final. Sim, sim. E no palco já alguma coisa assim que aconteceu que tu teve que sair pela tangente? Ih, Várias, né? Mas tem uma em específico que não é nem sair pela tangente, mas foi muito engraçado que no Homens de Perto 2 tinha um número de magia. Eu subia numa mesa, aí tinha aquela coisa de subir um pano preto, descer e desaparecer, e aparecia uma guria no meu lugar, né? Ok. Então, isso tudo a gente chamou um mágico, nos ensinou toda a técnica. A gente tinha vários números de mágica que eu fazia, eu era o mágico da história. E aí... Que apanhava. E apanhava. Não, mas na peça eu não apanhava, só era o mágico. Eu apanhava no comercial. Daí eu fui subir para descer. Quando eu desci, eu pisei sem querer no pano de fundo do teatro, que era preto, e veio eu, escada, guria, pano, tudo caiu para dentro, assim, mas foi um desastre, foi desmoronamento do edifício todo que a gente tinha montado. E o público adorou aquilo, eles acharam que a brincadeira era fazia essa, parte fazia parte, não era a mágica em si, sim essa história. E aí nós saímos dali, opa, tudo certo, sem pano de fundo, rebentou tudo e foi embora. E ali foi um dos melhores espetáculos. É que não dá pra fazer isso todos os dias, porque eu me machuquei, né? Aí tu faz uma e fica um mês no estaleiro, eu quase quebrei a perna, mas se bem ensaiadinho seria legal, assim. E na estrada já aconteceu alguma coisa assim? Porque o Zé Vitor Cassiel também é uma figura também, né? Na estrada, na Espanha, uma vez, eu tinha um espetáculo num pueblo que chamava... É um pueblo que fazia castanha, não sei o que de La Fronteira, não me lembro o nome agora. Eu preciso me lembrar do nome, depois pouquinho veio o nome. Bom, e a gente ia apresentar um pueblo de 300 pessoas, pueblinho, assim, que tinha plantação de castanha e tal. Arcos de La Fronteira. Viu? Sabia que ia lembrar. Velho demora, mas pega no tranco depois. E aí, no meio do caminho, eu tinha alugado uma van e furou o pneu da van e não tinha step para trocar. Então. Aí passou um carro e disse, vai lá no pueblo, ver se consegue falar com alguém que tinha nos contratado, que a gente está aqui, se puder trazer alguma coisa para nos salvar, um mecânico, algum pneu extra, alguma coisa. Aí veio um trator, nos puxou. 2 horas depois, o espetáculo era às 8 da noite. Chegamos no pueblo às 9. E aí nós preocupados, e o prefeito, não, vamos jantar primeiro. Não, gente, não tem nada melhor para fazer. Aí botou os caras arrumar o cenário na praça e tudo, ajeitando, botou uma música, o povo ficou dançando lá e nós jantando. Jantando, tá, às 11 da noite terminamos de jantar, já tudo com vinho em cima e tal, vamos apresentar. Aí deu uma meia horinha e tal, começamos à meia-noite, terminamos 1h30, 2 da manhã. Aí no final da apresentação teve baile e nós ficamos lá dançando ainda com os caras, mais uma beirada antes de ir embora. Queriam que a gente dormisse, nós não, arruma,
furgoneta é van, Sim, sim. lá, né? Que a gente desce e já vai embora agora mesmo. Mas foi muito interessante, porque a gente é muito estressado, quer fazer a coisa no horário, e eu estava muito preocupado em cumprir o horário. Eu chego lá 1 hora atrasado, ainda nos botam para jantar, e bota o povo a dançar, e diz, não tem nada melhor para fazer hoje, era verão, estava tudo certo. E aí tu entende a diferença, né, de viver sem pressão, sem estresse, e viver com estresse, né? Sim. Eles não se preocupam com 2, 3 horas de diferença, para eles é a mesma coisa, assim. E hoje, assim, hoje você como ator, tipo, teoricamente você conseguiu uma emancipação financeira. Hoje você consegue, tipo, ficar mais relaxado para executar um trabalho ou ainda você tem aquela questão de não, preciso entregar, preciso vender, preciso ganhar dinheiro, ou é mais tranquilo? Emancipação financeira é uma coisa muito bonita de falar. Se eu não trabalhar, não tem nada, velho. Tem que trabalhar. Não, O mas que acontece é que a gente já conhece os caminhos, alguma coisa assim, mas emancipação ainda não estava emancipação aposentado. financeira que eu digo o seguinte, você não, tipo assim, ó, você fica tranquilo. Sim. Tipo, Não morro de fome. não morre de fome. É isso que eu tô dizendo assim, ó. O problema é aquela pessoa que levanta de manhã e não sabe o que vai ter o dia a dia. Não, mas hoje, graças a Deus, o teu trabalho te proporcionou que você levante hoje pela manhã, tipo assim, olha, eu vou fazer meu trabalho muito bem feito, mas graças a Deus eu não vou morrer de Tinha fome. uma época que eu tinha pouca grana que eu sabia como ia ser. Tinha 3 opções, era pão com ovo, pão com tomate ou pão com banana. Aí tu escolhia, né? Ô, Bereta, outra Ah, coisa também, assim, ó, que eu vejo, que você falou, que eu tenho essa dificuldade aqui no podcast, é as pessoas comprarem um projeto. Porque a gente não tem aqui, eu vejo muito nos clubes de futebol, que você investir na base. O Grêmio investe, mas o Inter investe, mas não tanto. Como os outros clubes, nós não temos a cultura de investir na base. Investir forte. Eu tô dizendo assim, ó, olha, o menino joga, tu tem um bom projeto tal, vamos investir em você. Hoje os atores, você me falou que quando você começou, teve uma dificuldade. Por que você acha que o brasileiro, assim, isso é cultural, lógico, mas na sua opinião, por que ele tem tanta dificuldade em investir em algo que está começando, que tem um bom projeto? Primeiro eu vou colocar aqui minha discordância com o teu gremitismo. Tu é muito gremista, dizer o Grêmio mais o Inter menos. Não, eles investem igual, que um investe mais errado ou mais certo é outra história. Tu é muito gremista, não fica nem vermelho. Sabe por que eu falo que o Inter não investe na base? Porque a minha base eu fiz toda no Inter. A minha base, eu sou gremista, a minha base eu fiz toda no Inter, ali no lado do Beira-Rio. Mas quando eu fui, né, ficando cada vez mais, né, experiente, veio o Grêmio e falou, não, para aí, só um minutinho. Tu joga a bola, a gente vai investir em ti. Claro, eu não fui para frente. Mas o Grêmio que chegou e, não, vamos... Também tem a questão do empresário. Tem a questão do empresário, não, lógico. Eu vou te dizer assim, ó, eu já convivi dentro dos dois. É muito parecido. A diferença é que tem épocas que um acerta mais a mão com os preparadores, outra... Nesse momento, o Grêmio está dando mais assertividade, resultado, sem dúvida. Mas teve uma época que o Inter lançou muita gente boa. Ah, sim. Muita gente Na época boa. do Nilmar, do Pato. Não, e antes, na década de 70... É porque eu sou do tempo de Sandy Júnior pra cima, velho. Sandy Júnior, tu ainda pegou o Sandy Júnior, né? Eu sou do tempo de Sandy Júnior pra cima. Tá louco. Não, mas também década de 90 tem muita gente boa. Mas o brasileiro é muito desconfiado, com razão, porque estão sempre tentando passar a perna. Desde que o Gerson largou aquela maldita frase que brasileiro tem que levar vantagem em tudo, certo? Aí todo mundo quer levar vantagem. Então, assim, ninguém quer arriscar, porque eles querem um projeto pronto, eles querem alguma coisa já montada. Mas também não querem pagar o preço do projeto pronto. Porque um projeto em andamento ele é mais barato que um projeto pronto. Agora, a gente tem que aprender a fazer projeto também. Tu tem que convencer os caras. Eu aprendi isso porque vender cultura é muito difícil. Vender teatro é muito difícil, mas eu não vendo teatro, eu vendo um bom negócio. E aí tu proporciona um bom negócio com muita contrapartida pro cara e enche os olhos do cara, ele até esquece que está comprando teatro. Então, o produto às vezes não é tão importante quanto o projeto. Claro que tu tem que entregar um produto bom, mas se tu não fizer um bom projeto, tu pode ter o melhor produto do mundo que tu não vende. Então, tu tem que agradar o cara, tu tem que dar o gostinho pro cara.
Tem uns que eu digo assim, entra só para provar, não precisa botar nada esse ano, só entra para ver o que vai ser. Aí o cara se apaixona, vem e entra. Sim, Porque tu também tem que ter um produto bom. entendi. É que Então, tem muito aventureiro também, né? Vamos combinar. E muito tem. picareta, velho. Tem Tem que aventureiro. cuidar. E às vezes eu vejo nos negócios, aqui eu tô na avicultura, tem muito cara que tem boa intenção, só que ele é muito sonhador. E aí acaba. E no meu ramo que eu falo, né? Ele é muito cíclico. Né? Tem meses, tem períodos que você ganha muito dinheiro, mas tem períodos que você perde dinheiro. Você vende o produto muito abaixo do que ele vale ali, o preço de custo. E tem pessoas que não sabem navegar nessa oscilação e aí não tem a margem para o aventureiro. Então, assim, até pouco tempo quebrou uma empresa de embalagem porque o cara foi aventureiro. Tipo assim, ele estava surfando numa onda boa, mas é o que eu falei, olha, vai vir as vacas magras, você tem que se preparar para aquilo. E voltando à questão, você acredita que os projetos é que manda? Tipo assim, se você apresentar um bom projeto com qualidade no produto, as pessoas investem. Cara, vamos fazer uma comparação assim. Para quebrar o gelo numa história, tu tem que ter uma boa entrada, né? Em alguns casos, antigamente, hoje ainda mais disfarçadamente, a beleza contava muito. Um cara bonito, quando chega numa guria, pô, primeiro é assim, chego eu, ela já vai dizer que é não. Então tu tem que quebrar esse gelo, aí tu tem que dar um jeito de quebrar esse gelo. Para quebrar o gelo, tu tem que distrair a atenção, uma coisa de prestidigitação, mais ou menos, né? Tu leva para cá, quando tu vê, tá trazendo para o outro lado. Eu tenho um exemplo muito claro que quando eu tinha um negócio no centro de Porto Alegre, que um cara tentar me vender espaço num jornalzinho, assim, uns quadradinhos de jornal. Ah, é barato. Ele mesmo desvalorizava o produto. É baratinho. Eu não quero uma coisa baratinha, eu quero uma coisa interessante. Por ser barato, cara, é dinheiro posto fora, então. É barato, mas parece que ninguém quer, ninguém vê, ninguém. Tu tem que primeiro me trazer as vantagens e depois dar preço. Eu não quero saber se é barato ou caro, eu quero saber se é interessante. Em contrapartida, vi um cara que queria vender CD, na época tinha CD físico, né? Eu sou da época de CD físico. Ele me largava uns 10 CDs aqui numa semana, fica aí, semana que vem eu passo de volta. Não dizia nada, eu ficava escutando. Passava uma semana, metade eu comprava, que eu gostava, tu entendeu? Eu Sim. provava o produto antes, eu dava o gostinho, né? Agora, tu chegar e dizer, porque é baratinho, não, tu não paga 1.000 pila num tênis porque é baratinho, tu paga 1.000 pila porque já tá aí, aquela propaganda já fez efeito ali, aquela que tá lá atrás no cérebro maquinando, por que tu quer comprar um tênis marca A, B ou C? Porque tu já fizeram a propaganda, não é por ser barato. Sim. O barato ele funciona num caso de empate. Tu tá indeciso entre duas coisas, a mais barata tu pega se tem a mesma qualidade. Mas o importante é que tu tenha a qualidade. E o quebrar o gelo, no caso, é um bom projeto. Sim. O Sim. projeto que tu consiga que o cara leia 2 páginas inicialmente, assim, que seja interessante o approach que tu dá na coisa, aí tu consegue fazer ele entender o que é. Tu tem que levar o cara para dentro, de Entendi. algum jeito. Entendi. Eu digo que isso é complicado hoje, mas aí não bate um pouco na questão da educação também, educação, cultura, essa questão de entregar, de saber negociar, de saber apresentar. Cara, tu acha que é vendedor também, já foi, né? Tu sabe que eu entrava na sala de um cara, assim, quando era guri, eu olhava. Meu pai que me ensinou a ver os quadros que ele tem, os troféus, as fotos, as paredes, os livros e tal, e aí tu vai entender um pouco da personalidade do cara. Uhum. Tem que usar um pouco de psicologia. Tu não vai chegar num cara que tá cheio de coisa de futebol nas paredes e tal e falar mal de futebol. É suicida. É porque hoje em dia a gente está no digital, né, Beretta? Muita reunião online, aí você vai para uma Mas reunião e aí não tu sabe, tem não que. conhece o cara. Mas tu vai ter que pesquisar. Por estar online, tu não precisa estar dentro do escritório do cara para saber como é que ele é. Ele tem uma rede social. Tu vai lá ver a família do cara, tu vai ver esse cara. Não é ser stalker, mas tu vai lá ver o que o cara tem de interesse. Ah, ele gosta muito de praia, gosta sempre foto de praia. Puxa o assunto, velho. Pá, tô louco Entendi. pegar umas férias na praia. Pá, 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 e já começa na praia.
Já quebrou o gelo. Tu é um baita vendedor mesmo. Mas não é, mas é técnica de venda mesmo, pura. Sim. Quando eu vendia seguro, tu tinha que convencer o cara que ele ia morrer e que era bom ele deixar um seguro pros outros depois de morrer. E que era legal morrer com seguro, sabe? Pô, ninguém quer falar em morte. E tu tem que falar com o cara assim, mas de uma maneira, dourar a pílula, né? E acho que vender livro, vender plano de saúde, tu convencer o cara vai ficar doente, que ele precisa, ninguém quer falar essas coisas. Sim. Os caras querem falar de cerveja, de praia, de futebol, blá, 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 mas tem que falar. Verdade. Né? Verdade. Então, assim, é difícil vender teatro, mas teatro ainda é uma coisa leve comparado com outras coisas. Assim. E mesmo uma coisa, o Beretta, ele, por ser um humorista, é um comediante, vamos falar assim, ele sabe contar piada? Cara, eu não sou comediante, eu sou ator que faz comédia. Ah, tu é ator que faz comédia. O comediante Me explica, por favor. é o Jair Kobe, que faz o Guri de Uruguaiana, que ele só faz comédia. Eu faço comédia, faço drama, faço tragédia. Eu tenho mais de 50 espetáculos que eu atuei e mais da metade não são comédia. Tá, mas assim, ó, qual é a diferença? Eu vou te fazer uma pergunta como leigo, tá? Não tem Desculpa. problema. Qual é a diferença entre o comediante e o humorista? O comediante e o humorista é parecido, é praticamente a mesma coisa. O que confunde muito é ator que faz comédia Então com são três, comediante. então. Não, comediante e humorista é praticamente a mesma coisa, não tem diferença. É que no humorista tu bota cara que nem é ator às vezes, que nem vai pro palco. O humorista ele pode ser um cara que conte piada para um CD, grave ali e tal, só piadinha falada, entendeu? Uhum. Mas é muito parecido, não tem diferença real. Entendi. A diferença é do ator que faz comédia, que faz tragédia, que faz drama, que faz teatro clássico, que faz teatro absurdo, que faz farsa. Esse ator, ele faz comédia também. Entendi. Antigamente chamava comediante todos os atores. Tá? Trupe de comediantes. Porque normalmente trabalhava na comédia dell'arte, lá as companhias que andavam perambulando por aí, e a comédia dell'arte era comédia, e todos os atores ali eram comediantes porque eles trabalhavam na comédia dell'arte. Né? Mas é diferente. Por exemplo, tem comediantes que até fazem outras coisas, mas a base deles é comediante mesmo. Entendi. É um cara que senta lá no banco da Praça é Nossa e faz um sketch ali. Aí ele pode até ter um espetáculo de teatro, mas ele faz só o sketch daquele personagem. Ele não varia muito, assim. Ah, então por isso que muitas vezes as pessoas confundem o ator que faz comédia com um comediante. Então, É como assim, o stand-up, as seguridades stand-up, eles não são atores. Eu digo, eles são stand-upeiros. E tem muito mérito. Todo o mérito do mundo, mas é outra técnica, outra coisa. Eles vão sem figurino, eles não têm personagem, eles contam a história deles, né? Não tem uma dramaturgia específica, não tem uma ordem de início, meio, clímax e fim, é tudo picotado, né? E eles não têm uma postura de atores, são civis, vamos dizer assim, um cara civil contando uma história. Esse é o grande lance do stand-up. O cara chega com a roupa de rua, não precisa luz especial, não precisa cenário, não precisa nada. Ele senta ali, conta uma história, as pessoas riem, pagam para ver e adoram. Ponto. ok, Né? ok. E é difícil segurar uma hora um público só falando. Né? Uma coisa é quando tu tem efeito de luz, tem trilha sonora, tem uma dança no meio, tem figurino bonito, troca de cena, troca de luz, troca de cenário. Se veste de bailarina. Se veste bailarina, aí tu surpreende, né? Agora, quando o cara chega ali de calça de brinco, camiseta e fica uma hora só falando, tomando a aguinha dele ali, tem seu mérito isso aí. Claro, claro. Porque claro. tem gente que pensa que stand-up é uma arte menor. Não, velho, é outra arte e é muito foda de fazer. Desculpa Sim. a palavra foda, mas Capaz. é Não, muito difícil também. Eu valorizo toda a expressão artística. Eu acho que o ator é importante, o comediante é importante, o stand-upper é importante, né? E tem espaço para todo mundo. O bacana é isso, assim. É verdade, é Né? verdade. Tem o One Man Show, que não é stand-up. O One Man Show é tipo o Guri de Uruguaiana. Entendeu? Ele Sim. faz todo o show com aquele personagem, é o mesmo ator o tempo todo, vai fazendo. Ele faz um show, mas ele não é stand-up. Ele é Ele não um. é ator, é um one man show.
Então, cada um... Ah, que Tem legal, várias. que rico conhecimento esse hoje. Eu tô recebendo uma aula aqui, te juro que eu tô recebendo uma aula. Na realidade tudo é artista, velho. Sabe? Sim, São artistas. É que nem dizer assim, tudo é carro, só que um é Fusca, o outro é elétrico, o outro carro é a diesel, o outro. É tudo carro, entendi. tudo artista. E você já fez algum personagem que... Uma pergunta dividida em duas. Você já fez um personagem que você adorou, que você mais se identificou, e um que você detestou fazer? Algum personagem, alguma peça? Cara, que eu mais gostei de fazer. Cara, tem muitos que eu gostei de fazer. É até injusto com os outros, eles vão Sim, ficar com sim. ciúmes se eu Tá, vamos, disser que. digamos assim, ó, que você mais se identificou, vamos falar assim. Cara, o personagem que eu fiz mais tempo foi o dos Homens de Perto. Que É, não é um não, esse não personagem. vale, Bom, esse não vale. mas Porque esse pra mim é o melhor, tipo assim, não, tu pra sabe eu, que né? o que eu ganhei mais prêmio foi o do Vida Muda, né? Que é um Ah, personagem dificílimo e tal. Mas eu me diverti fazendo muitos personagens. Seria injusto com os claro. caras não fazer. Mas assim, tem um personagem que eu fiz lá na Espanha, esse primeiro maluco que eu fiz, que eu falei antes, Uhum. né? Que é muito. Eu me divertia muito fazendo ele, porque as pessoas era gargalhada o tempo inteiro. Então, quando tu consegue divertir o público também. Eu fazia um no Casablanca, a gente fez uma paródia teatral também. Eu fazia o Humphrey Bogart, mas eu entrava em cena, caía rolando escada abaixo. Primeira aparição em cena já era rolando, e o pessoal vinha abaixo, era tudo errado ele fazia. Uhum. Tudo que o Bogart faz bem no filme, eu fazia errado na peça. Então, assim, são personagens que vão te marcando, assim, né? Que são bons de lembrar, bons de fazer. Teve um personagem nos Ratos que eu fazia, do Dionélio Machado, que era o Duque. O cara é um apostador de turf e tal. Eu tinha enchimento, assim, ficava 3 vezes o meu tamanho. E tinha uma corrida de turf que era imaginária, eu e mais dois na frente, e eu comendo amendoim, tapeando os caras, brigando com os cavalos. Aquela cena era muito boa de fazer. Tinha Que várias cenas legal. boas, mas aquela eu me lembro que dava para extravasar muito ali. Eu gritava, xingava a mãe de todo mundo ali, porque o cavalo perdia. Então, cada dia eu descobria xingamentos novos, mas era o personagem na Sim. pele do cara. E quando tu pode dizer o que tu quer ali, que não é tu, é muito bom. Essa esquizofrenia do ator é maravilhosa. E esse dos Homens de Perto, que eu fiz 20 anos esse personagem, que não é um personagem, mas é. É o Uhum. Bereta, mas é o lado idiota só do Bereta ali. É bom por isso, porque tu pode botar toda a tua idiotice A pra quinta fora, série, soltar a quinta a série. quinta série, e tem gente que paga pra ver. Cara, mas assim, eu acho muito legal. Mas assim, ó, uma dica que eu vou te pedir, que você, digamos assim, como ator hoje, uma dica que você gostaria de ter recebido quando estava começando, que você daria hoje? Qual é a dica, entendeu? Tipo assim, qual é a dica que você gostaria de ter recebido com todo Uhum. esse tua bagagem, que você daria hoje? Não representar. A tendência quando tu tá na parte acadêmica do curso é que eles tentam fazer tu representar um personagem. Não tem que representar, tu tem que viver o personagem. Quando tu representa, ele fica falso, ele fica duro, fica cristalizado. Tu entra, estuda o personagem e vive a situação. E reage como personagem. Uma vez que tu tem o personagem, ele mesmo vai criar o movimento dele, o ritmo dele, a reação dele. Então, assim, aí tu não precisa fingir, tu tá sentindo de verdade, assim. Isso eu fui aprender já depois de uns 10 anos de teatro, quase. Entendi, entendi. Porque quando tu tenta representar, não sai legal. Pois é, agora você falando, eu vi esses dias uma gravação da gravação do Leonardo DiCaprio. E dá pra ver que quando ele tá atuando, ele é o personagem. É. Ele é o personagem, entendeu? Tipo, não é o ator ali, ele é o personagem. Por isso que, às vezes não, né? Porra, tô falando do Leonardo DiCaprio. Por isso que, pra mim, todos os personagens dele saem, assim, extremamente muito bem. E não importa se ele tá fazendo o papel de mocinho, o papel de vilão, o papel do... Cara, os papéis dele são maravilhosos. É que tem uma diferença no cinema pro teatro. No teatro, tu fica um ano ensaiando, ou meses, dependendo do caso, mas um bom tempo, uma carga de, sei lá, 50, 60, 70, 80, 100 encontros, para fixar marcas, textos, movimento, criar coisas também e tal. Quando tu estreia, tu já tem aquilo muito em cima.
No cinema, quando eu faço cinema, eu deixo para decorar o texto na hora. Porque ele sai fresco, com alguma incerteza também que deixa mais humano o texto. Senão tu vai com ele muito cristalizado. No teatro não pode te dar esse direito. Né? Entendi. Então, assim, tu vai, quando pego um texto de cinema, eu leio todo ele, roteirizo, vejo mais ou menos a ideia geral, mas não memorizo as palavras, deixo para hora. Vai começar a cena, me dá 15 minutinhos ali, eu dou uma lida, bom pau. E aí ele sai mais fresco o texto. Deixa eu te fazer uma pergunta de leigo, que é uma. Eu sempre quis fazer essa pergunta para alguém que faz televisão. Por exemplo, novela, dramaturgia. Aquela fala, ela é lida, ela é decorada palavra por palavra, ou você tem o poder da improvisação? Depende do diretor. Né? Se o diretor permite, tu pode dar geralmente tu dá uma adequada ao teu linguajar, né? Se para ti botar um S no fim de uma palavra fica muito falso, é melhor tirar o S. Se pro personagem é necessário, tu vai dar um jeito de botar. Para ter uma ideia, o Marlon Brando, que foi um dos melhores atores que eu vi em cinema, ele não decorava texto, o cara ficava atrás da câmera com as dálias que eles chamam lá, com texto para ele o tempo todo. Ele botava nas costas de um ator que estava de costas para ele na cena, grudava, estava todo mundo embandeirado para ele ir passando e lendo o texto. Porque, segundo ele, dava um tempo de verdade nisso, tempo do pensamento. Porque eu estou falando contigo aqui, tá vindo ideia, tem um tempinho até vir a ideia e eu falar contigo. Se você já está com ele decorado, ele sai no automático. Sim, sai Entende? artificial. Se tu não vivencia isso, se é o personagem que decora a fala, por isso que eu digo não representar, tu consegue dar naturalidade a essa coisa, porque vai ter o tempo dele. Se é o ator que decora, ele pode sair duro o texto, né? Entendi. Então, o mais importante é tu conseguir o personagem antes e depois memorizar o texto. Tu começar pelo texto, a chance de cristalizar é muito grande, assim. E você me fala, agora eu fiquei surpresa que você me falou ali agora, nos falou, que para sair um teatro, uma peça de teatro, você fica 8 meses, às vezes. Um ano, às vezes Imagina. mais. Depende do processo todo, né? E quem é que paga essa conta? Porque o ator precisa comer, o ator precisa viver, o ator precisa pagar. Geralmente tem outro trabalho enquanto isso, tá fazendo outra coisa e ensaia. Tu não tá só ensaiando. Entendi. Tu tá ensaiando uma peça e apresentando outra. Entendi. Né? Sim, aí você Dificilmente tu tem só um trabalho como ator. Tem 2, 3 como ator, um com diretor, às vezes tu faz de técnico, às vezes tu é produtor. É que é mais complexo o processo, não é? Os caras dizem, vai ali sábado e domingo e tá tudo certo. Não, só sábado e domingo no palco não paga as contas, velho. Entendi. Tem que ter muito mais esforço aí por trás. Quem tá por fora, quem tá de fora, não entende isso. Não, Porque é que o glamour passa por cima da operação toda, né? Eles acham que o glamour do palco ele vem do nada, assim, que tu gerou aquilo espontaneamente, que veio uma luz no sábado, outra no domingo e segunda-feira tu tá de férias. Entendi. Não. É trabalho do. Mesmo um espetáculo como Os Homens de Perto, que foi um sucesso e gerou bastante bilheteria, a gente fazia 5, 6 apresentações na semana, porque aproveitando, porque não sabe até onde vai, porque com 2 ainda às vezes não era suficiente, né? Mas não dá para parar. Entendi. Não tem como ficar. Quem é que vive trabalhando 2 dias por semana? Não, ninguém vive. Pois é. Por Ninguém que vive. tu acha que o ator Só viveria? os influencers. Porque, bom, esse nem trabalha. Você foi falando de uma influência que estava no Big Brother, não sei a capital do Brasil, tinha 12 milhões de seguidores Pois ali. Vai influenciar mal, assim, na casa da mãe Joana. Nem vou dizer o nome para não tomar tudo processo. Mas, assim, ninguém trabalha 2 dias por semana, normalmente quem trabalha, e vive disso, velho. Isso aí é fantasia. Tu pode ver o cara 2 vezes por semana no palco, mas ele vai estar os outros dias fazendo outras coisas. Que tem a ver com teatro e tal, vai estar escrevendo, vai estar dirigindo, vai estar gravando, vai estar filmando. Não é uma coisa só. Entendi. Tem que estar sempre catando coisa para fazer, né? E uma questão também, uma pergunta também bem mais profunda é, você já se emocionou
com alguém no palco, ou pós, tipo assim, gravou uma peça e alguém veio te falar alguma coisa que te emocionou porque aquele teu trabalho tocou profundamente a outra pessoa, que você viu que realmente, poxa, olha o quanto eu influenciei numa pessoa, que eu mudei a vida de uma pessoa. Já aconteceu alguma coisa assim? Muitas vezes, muitas vezes. Tem uma passagem interessante que eu gosto de contar. Quase sempre tu influencia alguém e às vezes tu não sabe que influenciou. Nós tínhamos esse espetáculo Sopa de Palhaço e a gente apresentou durante, sei lá, eu falei 7, 8 anos, mas deve ser mais, 9, 10 anos. E a gente foi apresentar em Três Coroas, já no finaleira da carreira do espetáculo, e um casal nos chamou depois do espetáculo, porque eles tinham casado e se conhecido assistindo lá no início o Sopa de Palhaço e nos levou na casa deles. Era um museu do Sopa de Palhaço. Foto, Que pôster, tal. legal, cara. E o filho dele vestidinho de palhacinho, batendo foto, que eles gostaram tanto que eles decoraram a casa dele com a motivação do nosso espetáculo, as nossas caras, com pôster e por tudo. Tudo que é coisa que saía do nosso espetáculo eles guardavam, porque eles se conheceram ali e se casaram no nosso espetáculo. Isso é uma coisa bem direta, assim, que afeta. Mas gente que entra no camarim chorando, que foi o dia da vida deles, que melhorou a vida deles, que aquele momento... Porque a arte trabalha com uma energia branca, que é uma energia boa. Se chama de branca, mas sem racismo. Se chama energia branca porque trata de coisas... Pode até ter Sim, uma uma questão conotação ali. racista, porque é tanta coisa, mas... Uma energia boa. Uma energia do bem, vamos falar Do assim. bem, vamos chamar assim, tá? Então, essa energia do bem gera uma emoção nas pessoas diferente. A gente trabalha... É diferente de tu trabalhar num hospital que tu lida com uma pessoa em estado terminal, que tu chega em casa pesado, carregado e tal, mas também quando tu consegue salvar uma vida, não tem energia melhor do que essa. Então tem Sim. os dois extremos. E no teatro a gente consegue trabalhar com a felicidade das pessoas. Seja chorando ou rindo, mas é a felicidade. Aquele momento que é emoção pura, esse ritual de estar num teatro, é uma coisa diferente tu ficar na frente de uma telinha, dar pause, vai pegar uma bala, vai comer, tu sabe? Vai pegar um sanduichinho, vai no banheiro, papapá. Não consegue vivenciar a experiência inteira. Quando tu chega numa sala escura, que tu tem um telão gigante na frente, com pessoas ao vivo, falando e mandando informação, com luz, com som, que tu tá no teu mundo, ninguém tá te percebendo, tu tá só observando aquilo ali, tu viaja naquilo. Tu vai junto. Como é uma sala de cinema, uma boa sala de cinema, tirando a questão do ao vivo, que também te emociona pela gigantesca tela que tem, um sonsaço e tal, que por mais que a TV aí, os streaming venham, mas eles não transformam no ritual de sair de casa, tomar teu banho, te Porque é um arrumar. evento, É né, um Beretta? É evento. um evento, E tipo o teatro assim. é igual. A gente conseguiu muitas vezes levar gente que nunca tinha ido ao teatro, no Teatro São Pedro, com todo o ritual do Teatro São Pedro, porque eu fiz muita descentralização, mas era um teatro precário, com duas lâmpadazinhas, um tapetinho que dava para levar para essas zonas que não tinham condições. E para mim, descentralizar é tu também poder dar as condições ideais para o cara assistir um teatro completo, assistir um espetáculo como tem que ser, não quebrar galho. E os caras chegavam lá tomando banho bacana. Teve uma passagem no São Pedro muito interessante, uma dessas mostras que era teatro de graça para pessoal que não tinha grana, tirava a senha e assistia. E o João Antônio, que é o gerente do Teatro São Pedro há muitos anos, está acostumado com o movimento do teatro e tal. Estava eu e o Zé Vitor ali vendo o movimento. E não tinha muita gente dentro de São Pedro, faltavam uns 10 minutos para iniciar. E eu olhei para o Zé meio assim, e o João Antônio disse, acho que hoje não vai rolar. Eu disse, tá, fazer o que? Aí vamos lá fora. O Zé queria fumar um cigarro, saímos lá para a praça. Quando nós saímos lá fora, tinha uma fila que dava volta lá na Assembleia. Os caras de fila para entrar, porque no São Pedro as pessoas se amontou e vão entrando, só fazem fila ali dentro. Tudo numa fila organizada, seu banho tomado, sua roupa legal e tal, esperando para entrar. E quando eles entravam, velho, olhando aqueles luzes, aquelas coisas todas, é a alegria desse povo, isso vale muito a pena.
Eu vou te dizer que quando eu fui te assistir, eu lembro que bom, não vou falar quando, porque já faz um tempinho já os Homens de Perto lá. Eu fui lá nas primeiras sessões lá. E aí, que foi no Teatro São Pedro. E a minha sogra chegou e falou, cheguei lá, falou assim, olha, a gente vai no teatro, então coloca uma boa roupa porque a gente vai no teatro. Tipo assim, mas a gente vai ver os homens, eu vou dar risada. Não, tu vai te vestir bem porque a gente vai no teatro. E eu tive que me vestir bem Legal, pra ir no teatro. Olha Mas que é um legal ritual, isso, né? velho. É um Isso! ritual. E tem toda aquela... Você acorda de manhã, hoje vai ter teatro. Então você já se prepara pro teatro. O almoço, mas o teatro é às que nem 7 da quando tu vai noite. pra uma festa, quando tu vai pra um jantar. Tem um jogo de futebol. Exato, tu tem um ritual pra coisa. Isso mesmo. Só terminando a história. E aí, quando começou a entrar aquele povo e terminou de entrar e lotou o teatro, eu cheguei pro João Antônio. Como é mesmo que tu falou? Que encheu, não ia encher? Não, pô, nunca ninguém fez fila aqui. Mas eles também nunca tinham vindo aqui. Eles respeitaram a fila que o pessoal da classe média que está acostumado a vir aqui não respeita. Então foi muito bonito. Isso vale a pena, qualquer esforço, quando tu vê o resultado assim, vale a pena. Entendi. Vale a pena mesmo. E apresentação em São Paulo, Rio, Minas... Cara, a gente já fez Minas, foi engraçado. Nós fomos com uma van uma vez, levar o Sopa de Palhaço, vocês que viajavam muito, com uma van com reboque, dirigindo a van e fizemos Minas, fizemos Rio, São Paulo, muito legal assim. A gente viajou com os Homens de Perto, a gente ficou mais Rio Grande do Sul e alguma coisa de Santa Catarina. A gente tinha agenda tão cheia, São Paulo, alguma coisa no interior também, que não valia a pena sair daqui. Para que tu vai para longe? Cada praça que a gente fazia 10, 15 vezes e lotava. A gente fez 12 ou 13 temporadas em Caxias, mais um tanto em outro lugar. Para que eu vou ir para Campinas se eu posso fazer em Caxias? Mas a questão é que o pessoal, às vezes, eu acredito... Porque assim, quem não te assistiu, eu acho que perdeu. Perdeu muito. Mas na tipo época assim, não tinha essa coisa tão globalizada como agora, né? Eu acho que, tipo assim, Se fosse hoje em dia, com a internet que tem, na época não tinha internet, a gente faria fora do Rio Grande do Sul facilmente, porque é muito gostoso trabalhar para fora. Mas na época era mais restrita a informação. Então a gente tinha um pouco de medo, acostumado aqui com casa cheia, tu chegar lá e ter que cavar um público. A mídia não chegava até lá. Nossa mídia batia onde ia a TV daqui, onde ia o jornal daqui, onde ia a rádio daqui. A gente é mais regionalista, né? Mas era assim a mídia antes. Tirando Rio e São Paulo, que pegava uma coisa mais nacional, o que tu recebia de informação do Teatro do Ceará aqui? Nada. Do Teatro de Mato Grosso? Nada. Hoje em dia tu bota na internet, tem tudo, velho. Tu puxa o que tu quer. A gente está contratando grupos de fora para o Porto Verão, a gente vai na internet, esse aqui fez tanto público aqui, tem um bom potencial, tu já sabe o histórico do espetáculo. Antes não tinha isso. Nós somos pré-internet. É isso aí. Né? E não faz muito tempo. Os Homens de Perto saiu de 2004, 2004 a 2003 até 2023. A gente não... Não faz muito tempo, Não, mas o início, o boom do espetáculo foi até 2010, 2012. Até ali a internet era muito incipiente. Não tinha rede... Tinha internet, mas não tinha essas redes sociais tão ativas. Isso é coisa de 10 anos para cá. Eu me formei em 2009 e eu acho que eu estava na faculdade ainda quando eu fui te prestigiar. E tu vê que em 2009, se tu puxar bem, a internet era muito incipiente ali. A rede social, nada. Tinha, eu acho que era Orkut ainda, né? O Orkut. E me diz uma coisa, Bereto, o pessoal te conhece? Porque assim, esses dias não, um tempo atrás, eu te vi na rua e eu fiquei com vergonha de pedir uma foto contigo. Não tem. E o pessoal te conhece, assim, na rua, o pessoal agora menos, mas na época dos Homens de Perto era uma coisa louca, assim, qualquer lugar que eu andava eu tinha que parar várias vezes, parecia que eu era o Thiago Lacerda. Não, brincadeira, eu sou mais bonito que ele. Mas era muito louco, porque com teatro ter essa popularidade é uma coisa diferente, né? Também tinha o apoio da televisão, aquela chamada na TV fez um sucesso. No Jornal do Almoço ali era maravilhoso aquela chamada. Então, tinha essa questão da TV, mas as pessoas que assistiam faziam questão de
de parar, bater foto, contar uma história e tal. Tinha os chatos que queriam que contasse piada na hora, inventar piada toda hora é complicado também, né? Mas a gente entende, as pessoas, quando tu invade a casa delas pela TV, elas se sentem íntimos teu. Isso aí. Por mais que tu não conheça a pessoa, ela te conhece. A pessoa tá comendo, tá no banheiro e tá te vendo, velho. Tá sem roupa e tá te vendo. Mais intimidade que isso. E parece que desde sempre tu conhece. Eles chegam em ti como se fosse teu chapa, teu parça, assim, de sempre, né? E tu tem que respeitar isso. Porque esse mesmo cara que te para na rua é o cara que vai te assistir no teatro depois. Verdade, é verdade. E vai falar bem de ti ou mal de ti. É uma... depende. Beretta, assim, a gente tá chegando na parte final já do nosso podcast. Cara, como é muito bom conversar contigo, assim, o quanto que... Bom, é uma aula aqui que você nos deu aqui, é muito bom, assim, tipo, trocar uma ideia com você. Isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo entre duas Sim. pessoas aqui, que eu querendo saber um pouco mais do trabalho, você nos prestigiando com a sua presença. E Todas nos as dando pessoas legais, menos alguns. Quase isso. Te agradeci novamente por você participar do Pod Aves. Agora a gente vai fazer o Papo Sem Filtro, né? Uns minutinhos mais de Papo Sem Filtro. Agradecer o Beretta. Se você quiser curtir um pouquinho mais do Beretta, vai lá no Papo Sem Filtro, se inscreva no nosso canal, assine no Instagram ou se não no YouTube lá se transformar em membro. Então, assim, Beretta, muito obrigado por ter vindo no Pod Aves. Te agradeço, assim, imensamente, assim, gratidão mesmo por você vir. E eu espero que você venha mais vezes no Pod Aves, assim como eu vou assistir a nova peça. Se o pessoal quiser te encontrar na rede social, quiser seguir o Beretta, conhecer os trabalhos do Beretta, que quem não conhece, tá perdendo. Como é que ele faz para te encontrar? Então, vai lá em casa. O cara raiz. Vou dar uma endereço. No Instagram eu tenho um Instagram que é Rogério X Beretta, com 2 T's. É um super Instagram, deve ter 5 milhões de... Não, mas se quiser ali, a gente se comunica por ali. Às vezes eu abandono, né? Eu digo, os caras morrem de tédio esperando alguma informação minha, às vezes. Mas eu uma vez por semana, dou uma entrada para ver se tem alguma coisa ali. E quando é que nós vamos ver o Beretta no palco novamente? Onde é que a gente pode ver o Beretta no palco? O Beretta tá num espetáculo que se chama Por que Casamos? Uhum. É um espetáculo que eu faço com a minha esposa, Oh. escrito pelo meu filho. Que legal. Em cima da nossa história. Só que é uma nossa história contada com bom humor. Né? É um espetáculo que está muito divertido. Fala do começo, desde como a gente se conheceu, até a nossa passagem pela Espanha, até a volta com o filho pequeno para cá. Então, até 95, de 86 a 95 a nossa história. E é uma história permeada pelas músicas da época. Então tem cenas de praia de Santa Catarina, com a música daquela. Eu toco umas músicas do Pink Floyd, canto ali também, na época. Só vou dar uma palhinha que a gente se conheceu através de um amigo em comum, quer dizer, um amigo meu que fazia yoga comigo, ele era professor de teatro no CERPRO, onde a minha mulher trabalhava. Aí um dia ele chegou para mim, quer ir numa festa fantasia? Vai ter sábado lá na casa de uma das minhas alunas, tá a fim de ir? Eu estou, vamos embora, não estou fazendo nada mesmo, vamos nessa. E me deu o endereço e tal, e sabadão, 5 da tarde, eu bato na porta lá. Essa festa é só às 8. Eu só vou ficar sentado aqui esperando. Tem cerveja? Tem, então vou ficar aqui sentado. Cheguei 3 horas antes. Tava meio distraído, aquela coisa e tal, né? Mas... E a sua esposa, ela é atriz? Ela é atriz também e diretora. E aí tudo começou num grande erro de horário, assim, num grande equívoco. Depois a gente nem ficou naquela festa, mas foi se conhecendo até que... Tem muita história engraçada que a gente contava no almoço, na janta, no café, e o filho só escutando. Meu filho fez cinema e é roteirista. E aí ele começou, vamos fazer uma peça. Primeiro a gente fez uma minissérie, PQ Casamos, tem um canalzinho no Instagram também, deve ter... Tem no YouTube, tem 60 e poucos capítulos ali, de 2, 3 minutos. E a partir daí a gente fez uma peça contando essa história bem humorada, está muito divertido. A gente deve estar em cartaz outubro ou novembro no São Pedro e depois já no Porto Verão Alegre. Talvez no Porto Alegre em cena também. Outubro e novembro no São Pedro. Ou novembro. Eu estou esperando a confirmação das datas. Ok, então... E depois no Porto Verão Alegre. E tem a Comédia dos Amantes que eu dirijo
que estreou agora, uma semana antes da catástrofe, que a gente estreou no São Pedro, foi muito bacana, e a gente deve voltar também novembro, outubro, no São Pedro, um dos dois também. Deve fazer uma temporada ainda no Teatro de Câmara, ou na Bruno Kiefer, ali por novembro, e voltamos no Porto Verão Alegre com tudo. Você coloca no seu Instagram lá as suas apresentações, né? Sim. Então, o pessoal Vamos que botar seguiu o ali. Beretta vai... Um mês antes eu começo a incomodar, botando. Aí ressurge no meu Instagram, renasce. Ó, pessoal, ó, dia 20 e pouco. Tá? É só legal. isso que eu Não, posto lá. Vamos a prestigiar assim. Cara, eu gosto muito do teu trabalho mesmo. Eu gostei. Te agradeço. conheci no Homens de Perto, né? Você devia estar de fralda ainda lá, não? E assim, adorei, te acompanho, acho muito legal o teu trabalho, te admiro bastante mesmo. E admiro ainda mais por você ter aceitado vir aqui no Pod Aves, porque eu não esperei que você ia vir, fosse vir aqui. É um prazer. Minha questão é só ter tempo. Se eu tenho tempo, eu venho com o maior prazer. Não sou mascarado. Então, pessoal, agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Vou pedir para vocês para nos seguirem no Instagram, né? E se inscreverem no canal do YouTube, né? Lá tem muitos vídeos lá geralmente de avicultura, tem entretenimento, tem o pessoal do humor, pessoal de saúde. Bom, tá cheio, ela tá repleto de conteúdo. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.